O vírus influenza H5N1, causador da gripe aviária, voltou a aparecer nas manchetes de todo o mundo. Das cidades do litoral do Daguestão, na Rússia, à costa do Peru, passando por fazendas de visons na Espanha e granjas nos Estados Unidos, são vários episódios registrados de milhões de animais que morreram ou foram sacrificados após terem contato com o vírus. Mas será que o H5N1 pode causar a próxima pandemia? Sou André Bernatti, da BBC News Brasil em Londres, e neste vídeo te explico, em 5 pontos, por que os cientistas estão preocupados com esse vírus e o que podemos fazer agora para evitar que ele cause uma crise de saúde no futuro. Bom, vamos começar com o básico. O que é o H5N1? O H5N1 é conhecido desde 96, quando foi detectado por cientistas na China e em Hong Kong. Mas ele ganhou destaque a partir de 2005, quando a mortalidade de frangos criados em granjas na Ásia subiu drasticamente. Nessa época também foram registrados os primeiros episódios de infecção em seres humanos, mas todos os afetados tiveram contato direto com aves doentes. O H5N1 é um tipo de influenza, família de vírus que reúne outros causadores da gripe, como o H1N1 e o H3N2. A diferença é que o H5N1 era um vírus que atingia apenas as aves. Nelas, causa uma infecção respiratória intestinal que progride rapidamente e tem uma alta taxa de mortalidade. Mas a dinâmica desse vírus está mudando bastante, e é disso que falo agora no segundo ponto desse vídeo. A Organização Mundial de Saúde Animal estima que desde outubro de 2021 foram registrados mais de 42 milhões de casos de infecção por H5N1 em aves. Nesse período, cerca de 15 milhões de aves domésticas morreram em decorrência dessa gripe, e outras 193 milhões precisaram ser sacrificadas. Estamos diante do pior surto de gripe aviária já registrado desde que esse vírus foi identificado pela primeira vez há 30 anos. Os surtos também estão se espalhando mundo afora. Antes, se concentravam na Ásia e na Europa, mas recentemente começaram a afetar as Américas. O aumento da circulação está relacionado às aves migratórias, que vão de um continente para o outro de acordo com a estação do ano. Muitas delas viajam infectadas e, quando chegam a um novo lugar, têm contato com as espécies locais. Assim, o vírus começa a circular numa nova região e pode chegar às granjas, que concentram grandes quantidades de aves em armazéns fechados. A médica veterinária Helena Lage Ferreira me explicou que o influenza H5N1 passou por uma diversificação genética recentemente. E aí, desde 2005, esse vírus começou a se diversificar geneticamente, mas o que tem causado esse monte de problema é uma variante desse vírus. Então, em 2020, emergiu uma nova linhagem do vírus, na verdade a gente fala clado, e esse clado que tem sido disseminado desde a Ásia até a Europa, a África e as Américas agora. Então, é o mesmo vírus. Esse clado, esse é o subclado do subtipo H5N1, que tem causado esse problema, é o clado 2.3.4.4, que a gente fala. E ele tem algumas mutações genéticas que parecem que que fazem o vírus ficar mais transmissível entre as aves. Então, as aves elas precisam de uma carga viral mais baixa para se infectarem. Então, elas ficam mais suscetíveis também a uma infecção, uma contaminação ambiental, por exemplo. Mas o problema não para por aí. Além do altíssimo número de aves afetadas nos últimos 2 anos, o que tem chamado a atenção dos cientistas é a quantidade de mamíferos que também estão se infectando com o H5N1. Até o momento, casos de gripe relacionados a esse vírus foram confirmados em ursos, raposas, gambás, guaxinins, visons, focas, golfinhos e leões marinhos. Na maioria desses casos, a infecção acontece pelo contato próximo desses mamíferos com aves infectadas. Muitos deles compartilham o mesmo habitat, e o contato próximo facilita a transmissão do vírus entre espécies. Na maioria das vezes, o H5N1 é transmitido diretamente das aves para os mamíferos por meio de fluidos, como gotículas de saliva ou fezes, ou pela predação, em que uma espécie caça e se alimenta da outra. Mas recentemente, 2 episódios sinalizaram que o H5N1 pode estar adquirindo aos poucos a capacidade de passar de um mamífero para o outro. O primeiro deles aconteceu na Galícia, no noroeste da Espanha. Em outubro de 2022, os responsáveis por uma fazenda notificaram as autoridades sobre a transmissão do vírus entre os visons, um tipo de animal criado para a fabricação de casacos. Essa foi a primeira ocasião em que a transmissão do H5N1 entre mamíferos, sem a intermediação de aves, foi confirmada oficialmente. O segundo episódio ocorreu na costa do Peru, onde mais de 3.400 leões marinhos morreram por causa da gripe aviária. Essas mortes na costa peruana ainda estão sob investigação para definir se a cadeia de transmissão envolveu diretamente as aves. O seu H5N1 também começou a ser transmitido entre os leões marinhos. Terceiro ponto, e nós, seres humanos? A microbiologista Marilda Mendonça de Siqueira me disse que toda essa movimentação do H5N1 entre espécies diferentes é preocupante para a gente. A partir do momento que é detectado que um vírus influenza aviário
conseguiu chegar até um mamífero e foi detectado em mamíferos, isso aí causa uma preocupação, porque naturalmente o ambiente celular de um mamífero, em termos de temperatura, de pH, de alguns receptores, é muito mais próximo a dos humanos do que das aves. Certo? Então, isso é uma das preocupações que nós, então, temos quando nós verificamos este salto em diferentes espécies animais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, entre 2003 e março de 2022 foram registrados 864 casos e 456 mortes causadas pelo H5N1 em seres humanos. Já o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos estima que, entre janeiro de 2022 e março de 2023, 10 pessoas foram diagnosticadas com a gripe aviária. 2 delas morreram. Esses últimos casos aconteceram em Camboja, China, Espanha, Equador, Reino Unido, Estados Unidos e Vietnã. Recentemente, as autoridades do Chile também detectaram um caso de gripe aviária em uma pessoa no país. Embora os números sejam pequenos, eles permitem calcular uma mortalidade bem alta. No geral, 52% das pessoas que foram infectadas pelo H5N1 morreram. A mortalidade pelo tipo 2.3.4.4b do vírus, que parece estar por trás desse espalhamento atual, está um pouco menor. Mesmo assim, fica na casa dos 20%. Mas é importante deixar claro que os casos de gripe aviária em seres humanos são esporádicos e estão todos relacionados ao contato próximo com animais infectados em granjas ou na natureza. Até o momento não foi registrado nenhuma cadeia de transmissão direta de uma pessoa para outra. Isso nos leva ao quarto ponto. Será que o H5N1 pode ser o causador da próxima pandemia? O virologista Edson Dorigon me disse que o risco ainda é baixo, mas nunca estivemos tão próximos de um cenário desses. Na avaliação dele, uma pandemia de H5N1 seria uma tragédia e se transformaria rapidamente num dos maiores problemas que a humanidade poderia enfrentar. A professora Marilda Siqueira concorda. A boa notícia é que o mundo parece estar melhor preparado para enfrentar uma pandemia de H5N1 do que esteve para lidar com a Covid. Nós já temos, por exemplo, remédios antivirais que funcionam bem contra esse vírus, e vários centros de pesquisa já estão fazendo testes de vacinas contra o H5N1. Um deles é o Instituto Butantan, em São Paulo, que anunciou recentemente que pretende começar os testes clínicos, que envolvem voluntários, em 2024. A estimativa das autoridades é que seja possível iniciar uma grande campanha de vacinação contra o H5N1 em 5 ou 6 meses, a partir do momento em que uma eventual pandemia causada por esse vírus fosse decretada. Com isso, chegamos à última pergunta. Existe algo que podemos fazer agora para evitar essa nova pandemia? Cientistas, instituições públicas e governos já estão trabalhando nisso. Os especialistas dizem que é necessário investir ainda mais no monitoramento de vírus, para detectar possíveis mutações ou surtos logo na origem, antes que eles se espalhem. Do ponto de vista individual, existem algumas medidas básicas que já podem ser colocadas em prática para nos proteger e evitar uma crise de saúde futura. A mais importante delas, segundo os cientistas com quem eu conversei, é não tocar ou chegar perto de aves mortas que a gente veja na praia, no mato ou em qualquer outro lugar. Isso porque esse animal pode estar infectado com H5N1 e a proximidade pode facilitar a transmissão para a gente. Nesses casos, a orientação é notificar as autoridades locais, que podem enviar profissionais com equipamento de proteção para remover o corpo e enviar amostras para análise. E claro, vale sempre lavar as mãos com regularidade e ficar atento aos sinais de infecção respiratória, como tosse, espirros, febre e dor no corpo. Nos casos em que esses incômodos aparecem, é importante evitar o contato com outras pessoas por algum tempo. Bom, com isso eu fico por aqui. Vou continuar acompanhando esse assunto de perto. Não se esqueça de seguir a BBC News Brasil nas redes sociais e no YouTube para ficar por dentro de tudo que a gente publica. Um abraço, se cuida e até a próxima.